Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia importante, quinta-feira de várias discussões aqui, então a gente vai retomar aquela discussão do investimento direto no país, que ficou ficando pendente de ontem. Vamos comentar a indicação do Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central, o que deve mudar, o que não deve mudar, como deve ser a condução disso daqui para frente. Mas tem outros pontos importantes, porque hoje saiu o IGPM, então ele vai ser um termômetro aí do que esperar para a inflação fechada de agosto, e a gente tem também o índice de confiança dos serviços, os dois índices aí da FGV. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente falar bastante coisa aí sobre o Gabriel Galípolo, aí, que vai ser o novo presidente do Banco Central depois da sabatina no Congresso. Vamos falar também aí da balança de pagamentos, né? Aumentou o investimento direto no país, aí vamos explicar da onde que está vendo isso. Vamos mostrar o IGPM aí, bons dados que saíram do IGPM, inflação de alimentos parece que realmente está começando a cair e cair consideravelmente bem aí, mas vamos já para a agenda, né? Já tem tanta coisa para a gente discutir no dia de hoje, vamos para a agenda do dia aí para saber aí o que nosso telespectador vai enfrentar nesse dia. Bom, hoje de manhã, bem cedinho, já saíram dois dados importantes lá na zona do euro. Então, a gente teve índice de sentimento econômico e confiança do consumidor de agosto. Então, aqui dados que tiveram aí potencial para mexer, né? A gente viu, inclusive, dados de confiança sendo divulgados dos países ali de uma forma mais individual e agora da zona do euro como um todo. Então, isso tem bastante potencial de mexer com as bolsas lá na Europa, mas não tem potencial de contagiar aí o restante do mundo. Vamos continuar aqui, porque hoje, na Alemanha, o economista-chefe do Banco Central Europeu, o Philip Lane, participa aí de um painel numa universidade na Alemanha. E a gente começa aqui às 8 horas com os índices que saíram aqui do Brasil. Então, o que a gente teve de divulgação hoje, principalmente da FGV, que soltou um monte de coisa? IGPM de agosto, que a gente já comentou com vocês, a sondagem do comércio, que teve uma leve queda entre julho e agosto. A gente vai trazer em outro momento esse indicador, porque hoje a gente vai trazer a sondagem dos serviços. Então, vamos entender aí como esse setor, que tem aí uma grande participação da nossa economia urbana, que tem uma participação importante também no nosso PIB, como é que ele se comportou em agosto. E já trago um spoiler para vocês, ele teve um pequeno avanço em relação ao mês passado. Em seguida, a gente tem outras divulgações aí ao longo do dia, então, se quiserem mudar para o pessoal de casa, acompanhar aqui com a gente, porque a gente tem outros pronunciamentos também ao longo do dia e nota de operações de crédito de julho, aqueles dados que a gente sempre traz aí para vocês, referentes a quanto está a taxa de juros no ano, das principais modalidades de crédito. Então, a gente vai compilar e trazer isso para vocês também. Saiu o CPI, né, Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha. Então, saiu agora 9 horas da manhã. E aqui dois dados importantes na agenda dos Estados Unidos. Esses com bastante potencial de mexer com as bolsas nova-iorquinas e de uma forma geral. Lá saíram os dados de pedidos de auxílio-desemprego na semana até 24 de agosto. Então, desde aquela decepção com o payroll, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, o mercado está dando mais peso a esses pedidos de auxílio-desemprego que são divulgados semanalmente para não ter surpresas, né? Então, poderiam já ter feito isso antes, mas agora isso ganhou mais peso justamente porque teve essa surpresa maior no mês passado. E a gente tem também a leitura do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Então, a revisão do PIB aí, segunda leitura do segundo trimestre, então a segunda vez, né, segunda revisão do PIB. E isso trouxe ali alguns pontos importantes, eu vou comentar na abertura, porque acabou até surpreendendo um pouco e afastando aqueles temores de recessão. Então, hoje a gente tem dados bem importantes lá nos Estados Unidos, que tem muito potencial de mexer realmente com as expectativas, principalmente de juros. Então, vamos comentar como é que isso vai impactar aí o nosso dia. Vamos então para o nosso giro de mercado, então, né? Porque tem bastante coisa para a gente comentar, né? Tem a notícia que a gente sugere para vocês todos os dias aí. E você tem aí uma certa decepção, né? Mais uma vez, uma empresa de tecnologia decepcionando. Que novidade está nesses últimos dias, né? Nvidia veio abaixo do esperado e a Ásia derrubou, né? Na verdade, não é que ela veio abaixo do esperado, é que o mercado queria mais da Nvidia. Eu acho que esse é o ponto principal. Ela não teve um resultado ruim,
ela teve até uma superação de algumas expectativas relacionadas à receita, relacionadas ao lucro da empresa, inclusive aquele guidance, né? Eu não gosto muito desses termos em inglês, mas o guidance é quase uma sinalização ali dos planos futuros, né? O que ela espera, uma projeção ali para o futuro da empresa. E esse guidance, ele também teve uma surpresa positiva, mas o mercado não se contentou com isso, eles queriam mais. Por quê? A gente tem ali entre os produtos, né? Vamos pensar entre os componentes que a NVIDIA trabalha, ela tem os GPUs, né? Que são ali os processamentos gráficos, agora eu me esqueci, unidades de processamento gráfico em português, mas em inglês GPUs. E esses GPUs, eles têm uma nova versão, uma nova ali, até uma versão mais moderna, é quase ali uma evolução dos GPUs antigos da NVIDIA. E o que o mercado sentiu falta é desses GPUs terem uma maior participação na receita e uma projeção de venda ali de encomendas, principalmente desses GPUs. Então o mercado ficou mais na dúvida, apesar dos resultados terem sido positivos, se a NVIDIA vai conseguir manter esses resultados nos próximos meses. Se no próximo resultado, essa falta da encomenda desses novos GPUs, por exemplo, essa nova geração, era essa palavra que eu queria lembrar, nova geração de GPU da NVIDIA, se ela vai impactar no resultado do trimestre que vem. E isso deixou o mercado com muita incerteza em relação ao desempenho futuro da empresa, apesar dos planejamentos e do guidance mostrarem que ela vai sim continuar ali de uma forma mais positiva. E essa decepção com a NVIDIA, nem tanto com o resultado, mas essa incerteza, eu diria, em relação à NVIDIA, acabou aumentando a incerteza que a gente tem em relação ao setor de inteligência artificial e, consequentemente, em relação ao setor de tecnologia. E essa decepção chegou à Ásia nessa manhã. A NVIDIA ontem divulgou o resultado após o mercado, então foi depois do fechamento das bolsas e não teve muito peso na movimentação de ontem. A gente teve uma queda de 4% no pós-mercado de Nova York, mas aí numa forma um pouco mais contida. Esse primeiro efeito do resultado da NVIDIA, de fato, começou a ser sentido na Ásia nessa manhã, porque várias ações de tecnologia que têm relação ou que são concorrentes da NVIDIA acabaram deteriorando hoje. Então, por exemplo, a TSMC, que é a empresa de Taiwan, de semicondutores de Taiwan, ela acabou tendo uma queda bastante brusca. A gente tem a empresa que fornece os componentes para a NVIDIA, ela teve também uma queda bastante grande na Coreia. E tem também a Samsung, que acabou sofrendo em todo esse meio, caiu junto aí a outra empresa que fornece os componentes dentro do COSP. Então a gente viu uma Ásia bastante ali negativa com esse movimento majoritário. E eu vou colocar o TAIEX aqui para vocês, que é o principal índice de Taiwan, justamente porque é a maior concorrente da NVIDIA que puxou essa queda que vocês estão vendo aí na tela, de 0,75%. Então, essa empresa de Taiwan, dos semicondutores de Taiwan, né, ela tem um nome em inglês que é bastante longo, então a gente chama ela de TSMC, que nada mais é do que empresa que produz, empresa manufatureira de componentes aí de semicondutores de Taiwan, esse é o nome dela. Mas, aqui já traduzido, mas ela teve ali uma queda, porque ela é a principal concorrente da NVIDIA. Então, se a gente tem uma expectativa de que a NVIDIA possa desacelerar a sua produção nos próximos meses e seus resultados nos próximos meses, o mercado começa a esperar que outras empresas do setor possam ter esse mesmo comportamento. Lembrando que a TSMC não seguiu esse mesmo comportamento em outros resultados, e a gente tem outras empresas também ligadas a semicondutores e chips que também não tiveram ali essa desconfiança. Mas como a NVIDIA ela é grande e a Ásia tem muita ligação com a NVIDIA, seja por comprar esses componentes, porque a Ásia é um mercado bastante importante da NVIDIA, como também aquelas empresas que fornecem componentes para a NVIDIA, como é o caso da empresa que caiu hoje. Então a gente tem essa ligação com o mercado, principalmente asiático, de tecnologia e o desempenho da NVIDIA. Então ele tem muito potencial, né? Esse resultado tem muito potencial de mexer com os mercados. E foi o que a gente viu acontecer nessa manhã. Então coloquei aqui o TAIEX só para a gente pensar que
que os concorrentes da NVIDIA também sofrem com expectativas aí para o setor. Vamos para o Brasil, vamos começar a falar de um monte de notícias que saiu aí, até de notícias represadas, vamos falar aí da balança de pagamentos aí, principalmente do investimento direto no país, né? Você tem, então, 20% de aumento no acumulado nesses 7 meses em relação ao aumento que a gente teve aí no mesmo período do ano anterior, ou seja, de janeiro a julho de 2024, a gente tem 20% a mais de entrada de recursos aqui no Brasil do que a gente teve aí em 2023. Só que aí, tanto beleza, mas a gente tem que ver realmente a qualidade desses recursos. A gente até tem um gráfico aqui antes para mostrar para vocês, antes de comentar a qualidade desses recursos, para vocês verem aí como que está funcionando o investimento direto no Brasil. Em 2023 ele começa a ter alguma certa queda aí, ele passa a crescer novamente a partir aí de meados de 2024, ele começou a voltar. Essa parte que a gente tem aqui, por exemplo, de 2022, que o investimento direto no Brasil estava muito elevado, era um investimento que tinha uma outra característica. Era um investimento muito em bolsa. A gente hoje está com investimento em bolsa. Aliás, em julho até saiu bastante investimento em bolsa, que a gente lembra aí que a nossa bolsa começou a ter estabilidade mais agora para o mês de agosto, por causa da toda a situação aí do dia da marmota aí da taxa de juros dos Estados Unidos. E a gente vê aí, quando a gente abre a rúbrica do investimento direto no país, que o investimento está com uma boa qualidade. A gente teve, aí fazia muito tempo que eu não vi entre os destaques do investimento direto no Brasil, por exemplo, lucros e reinvestimento, reinvestimento de lucros, né, taxa de reinvestimento. E você teve mais de 4 bilhões aí de reinvestimento somente nesse mês aí de julho. Ou seja, você está tendo entrada de dinheiro aí para você fazer novas plantas produtivas de empresas que estão querendo entrar aqui no Brasil. Você tem dinheiro que está sendo reutilizado aí, ou seja, em vez de você jogar esse lucro meramente para a matriz, você pegar esse lucro e reinvestir aqui no Brasil para aumentar a capacidade produtiva, para aumentar a produção e tudo mais. Isso reflete bastante o que a gente vem falando da questão industrial, que a indústria está muito aquecida, a indústria está indo muito bem, está com um elevado nível de investimento, está com elevada nível de produção, a gente está cada vez aí com uma capacidade ociosa menor, uma das menores capacidades ociosas que a gente tem aí nos últimos anos. Então, a gente vê que esse investimento direto no país, dessa vez aí, ele não é um investimento tão especulativo. Continua sendo em boa parte especulativo, né, porque a gente está no capitalismo, mas ele está bem menos especulativo do que a gente viu em alguns outros momentos aí. Isso aí é um dado bem interessante aí, e é um dado, assim, digamos assim, o pessoal não gosta de falar que é sustentável, saudável, essas coisas na economia, Débora. Então, é um dado que mostra aí que a gente está com uma qualidade boa de investimento direto no país aí nesse momento. E antes de comentar aqui o investimento direto no país, as pessoas do chat ficaram com dúvidas de quais empresas que eu estava falando. A TSMC é a Taiwan Semiconductor... Gente, isso aqui eu não gosto de falar justamente por isso. Semiconductor Manufacturing, essa é a TSMC. E a que caiu, que tem ali o fornecimento dos componentes para a NVIDIA, é a SK Hynix, né? Não é bem assim que se pronuncia, porque é uma empresa asiática, e a outra que caiu é a Hamni Semiconductor. Então, a gente tem essas empresas aí que fornecem ou que são pares da NVIDIA caindo. Esses são os nomes para quem queria me ver aqui passando vergonha. Agora, um ponto que eu queria chamar aqui a atenção para o investimento direto, antes da gente chamar o índice de confiança dos serviços, é que em julho, para quem lembra, a nossa bolsa caiu bastante. E teve muita saída de capital estrangeiro da bolsa. Então, isso só reforça que o dinheiro que entrou aqui foi no investimento de qualidade, como o André estava apontando para a gente. O que a gente pode ver agora, nesse próximo mês, quando a gente tiver o fechamento, é a volta desse capital aqui para o Brasil no mês de agosto. Mas até julho, a nossa bolsa estava sofrendo com saída de capital estrangeiro. Então, isso mostra realmente que esse dinheiro vem para a parte produtiva e não para a parte especulativa da economia. E a gente tem que também lembrar o volume que veio, porque foi um volume tão grande que conseguiu superar. A saída aqui também foi gigantesca, né? Mas vamos falar agora do setor de serviços, né? A confiança melhorou no setor de serviços, né, Débora? Vamos chamar a notícia aí do ICS, né, do Índice de Confiança do Setor de Serviços. Mais uma vez, aí, quem diria, né, que quando você dá renda para o brasileiro, aí o brasileiro gasta essa renda e os setores ficam aquecidos e ficam confiantes no futuro, né? Exatamente. Então, vamos ver como é que ficou
né, essa composição do ICS, que é o Índice de Confiança de Serviços, porque ele mede como é que estão aí as avaliações, tanto do momento atual como das expectativas para o setor. Quando a gente olha as expectativas, né, ela teve uma queda ali de junho para julho e depois ela ficou praticamente estável. Então, assim como a gente viu acontecer em outros índices de confiança, a situação futura, ou a avaliação das expectativas do próximo momento ali, ela vem quase em linha aí com o mês passado, com pouca movimentação. Mas a avaliação da situação atual melhorou. Então, o que o setor de serviços está vendo? Uma situação atual mais favorável para o setor ter ali um melhor desempenho. E isso que puxou a confiança levemente para cima, porque ela teve uma variação de 0,4 ponto percentual, não foi nada ali muito forte, mas teve melhor em relação ao mês passado. Então, vamos ver como é que ficou, né, essa comparação com o mês passado e a comparação com o mesmo mês do ano passado, para a gente entender de onde vem essa confiança do setor de serviços. Então, vamos passar aqui o gráfico para o pessoal de casa acompanhar com a gente. Em relação ao mês anterior, então, como eu falei, a confiança de uma forma geral, que é o índice composto, aí, o índice cheio, variou 0,4 em relação ao mês passado. Então, teve sim uma melhora, e essa melhora foi puxada, como já expliquei, como a gente conseguiu ver no gráfico de linhas, pela confiança, pela avaliação da situação atual. Então, realmente, o setor está vendo uma situação atual mais favorável, inclusive para o seu desenvolvimento, e isso vem muito parecido, por motivos muito parecidos, fatores muito semelhantes ao que a gente viu puxar a confiança do consumidor, que é justamente uma maior disponibilidade de renda para gastar nos serviços, um menor nível de desemprego, uma maior empregabilidade, que faz com que a pessoa tenha mais também confiança. Então, tudo isso está puxando a confiança dos outros setores, não só do consumidor, mas dos outros setores também. Em relação às expectativas para o futuro, a gente teve bastante estabilidade aqui, 0,1 só de movimentação. Agora, em relação ao ano anterior, a gente tem uma leve melhora da confiança como um todo, mas a gente tem o mesmo cenário da confiança do consumidor. A avaliação da situação atual está melhor do que estava no ano passado, então o setor de serviços está olhando para a situação atual de uma forma melhor do que estava olhando para a situação de 2023, vamos pensar assim. Só que a avaliação de 2025, vamos colocar aqui dessa forma só para ficar mais fácil de vocês entenderem, está pior do que estava em 2023 em relação a 2024. Então, a avaliação ali da situação futura, das expectativas para o futuro, teve uma queda em relação ao ano passado. O mesmo cenário que a gente viu acontecer na confiança do consumidor. Então, a gente vê que é justamente essa melhora da situação atual e da avaliação da situação atual que estão puxando os índices de confiança para cima de uma forma mais geral. Não está acontecendo esse movimento em um índice só, mas em todos aí praticamente em bloco. É aquela coisa, né? A gente está cada vez com salário melhor, o brasileiro está com renda maior, desemprego menor. Então isso faz com que o consumidor sinta confiança e que aumente a demanda. Com uma demanda maior, o que faz o setor de serviços? Ele olha aqui e fala, o brasileiro está gastando, então eu também estou confiante. A gente tem que lembrar que muito da economia tem a ver com questão de expectativas, né? E se a expectativa está boa, porque você está vendo o brasileiro consumir cada vez mais, daí a gente está mostrando nas pesquisas mensais. Comércio cada vez vendendo mais, serviços cada vez vendendo mais, a renda cada vez aumentando mais, o desemprego cada vez diminuindo mais. Então isso tudo reflete e mostra essa situação de confiança interessante que a gente está vendo agora. E vamos falar de inflação também, Débora, que saiu. Os dados do IGPM, não é a inflação oficial do Brasil, é a inflação que a FGV calcula, né? Então não dá para você falar aí, que tem gente que fala que é manipulado, é o IBGE, mas não sei qual que seria o interesse da FGV em manipular dados para o governo. E você vê que o IGPM ele variou 0,29% em agosto, bem abaixo do que o nosso querido amigo mercado estava esperando, e essa queda veio principalmente aí do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Para quem não sabe, o IGPM ele tem três componentes, o IPA, que é o preço ao produtor, o IPC, que é o preço ao consumidor, e o INCC, que é o da construção civil. Então, o mais importante da gente observar no IGPM é o índice de preço ao consumidor, para você ter alguma ideia aí do que está acontecendo e ver qual que vai ser o reflexo, por exemplo, na inflação oficial que vai sair aí
provavelmente na segunda semana aí de setembro. Vamos colocar o gráfico que a gente montou aqui também, para vocês entenderem que a gente está falando de uma maneira melhor, né? A gente vê, ó, IGPM desacelerou bem, saiu de 0,61 no último mês para 0,29. O IPA é aquele que puxou um pouco mais o índice para baixo, lembrando que ele tem quase 40% de peso aí, mas ele saiu de 0,68 para 0,29. O IPC que estava em 0,30 caiu para 0,09, ou seja, uma inflação muito baixa aí nesse momento. E o INCC ele ficou quase estável, ficando de 0,69 para 0,64. O IG todos aceleraram, todos aceleraram nesse mês aí, porque se a gente pegar em comparação com o ano anterior, a gente estava com IGPM muito baixo, principalmente puxado pelo preço dos produtores. A gente estava até com deflação de preços ao produtor naquele momento, então a gente vê que tem uma aceleração em todos os cantos. Os destaques do IGPM foram alimentação caindo 1,11%, batata, tomate, cenoura caindo aí. A gente tem um grande problema agora aí, que vai ser o meu próximo colar, Débora, que a banana está subindo muito. Banana subiu quase 10% aí, consumidores de banana aí, sinto muito, mas teremos a inflação da banana aí, talvez aí nesse mês, não sei o que aconteceu aí, mas é o único destaque negativo dos alimentos aí, pelo menos que o IGPM mostrou. O que subiu no IGPM aí foi justamente o preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis teve alta na gasolina, tanto ao consumidor quanto ao produtor, teve alta do etanol, tanto ao consumidor quanto ao produtor, teve alta da passagem aérea também, então foi o que puxou para cima. Mas mesmo assim, mesmo com essa alta considerável que teve, a queda nos alimentos foi tão considerável que fez com que o índice ficasse em 0,09%. Então, Débora, um bom resultado aí para a gente comentar. A nossa produção, quinta série, o meu espírito de quinta série não estão conseguindo lidar com a banana subindo, mas vamos seguir aqui porque a gente tem que falar do Gabriel Galípolo. Eu estava aqui ouvindo risos lá fora, então está contendo o meu aqui, porque a gente tem finalmente a indicação do Gabriel Galípolo para o Banco Central. Isso já estava sendo cotado há muito tempo, então não chocou ninguém, não é grande surpresa. Então o que a gente tem que pensar é o que vem depois disso, né? O mercado já estava com a maior probabilidade, né, que o Galípolo ia assumir o Banco Central em 2025, que ia ser o indicado, ele era o mais cotado mesmo. A expectativa, a probabilidade de ser o Galípolo estava em 92%, então realmente isso já era dado. O que muda a partir de agora? O mercado ele vai começar a olhar com uma lente de aumento, ele vai começar a olhar com uma lupa para todas as falas do Galípolo. E qualquer brecha que o mercado encontrar, ele vai usar ali para tentar, né, trazer algum peso ou alguma pressão para essa mudança de direção, para essa mudança de presidência. A gente está num momento de transição, então não se espantem se vocês acabarem vendo o Galípolo mais cuidadoso nos seus pronunciamentos. Então ele já está tendo ali alguns discursos mais rígidos em relação à inflação, ele já está sendo mais duro aí em relação à inflação ser levada para a meta. Isso tudo é aceno para o mercado financeiro, porque qualquer descuido, qualquer fala que ele tenha que cause incerteza no mercado, principalmente nesse momento inicial, o mercado vai jogar dólar para cima, vai jogar juros futuros para cima, vai pressionar por onde conseguir, então vai pressionar por focos, vai pressionar no focus, na inflação, porque vai começar a pensar como fez lá em maio, quando a gente teve a divergência do Copom, não foi uma unanimidade, o mercado começou a jogar a inflação para cima justamente pensando, bom, se é o Galípolo que assume e ele não votou com a maioria, né, na verdade não votou pelo corte menor, teve uma postura um pouco mais branda, isso pode fazer com que ele não consiga controlar a inflação no próximo ano ou no seu mandato. Então o mercado começa a criar esse ambiente de incerteza. Se o mercado cria um ambiente de incerteza e começa a jogar as expectativas de inflação para cima, ele também tem outras formas de, inclusive, reforçar essa inflação que ele joga para cima, que é comprando dólar. Então, se o mercado começa a comprar dólar de uma forma maciça, de uma forma realmente em bloco, a gente vê o nosso real desvalorizar, o dólar valorizando, e isso vai reforçar, inclusive, o discurso em relação à inflação, porque parte da inflação tem, sim, sua influência do dólar. E aí começam as pressões para os juros futuros, começa a subir a expectativa para a Selic no Focus. Então, tudo isso é pressão do mercado financeiro em cima do Galípolo. E como eu falei, ele vem acenando
recorrentemente para o mercado financeiro. Seja ali falando que tem toda a preocupação em levar a inflação para a meta, como também sinalizando que se tiver a possibilidade de alta da Selic, que isso está na mesa e que se houver essa possibilidade, pode ser que sim, ele vote a favor. Isso tudo é recado para o mercado financeiro. Então, a gente tem que entender por que isso está acontecendo, porque esse recado é justamente para deixar um ambiente menos hostil, um ambiente um pouco mais amigável para a posse dele. Porque se ele assume com um discurso que desagrada o mercado financeiro vai começar a deteriorar todas as expectativas, vai começar a deteriorar as cotações de mercado também, e isso vai pressionar ainda mais o Galípolo. Essa pressão já está vindo, tá? Então não é de hoje, desde que tem aí a possibilidade dele assumir, essas expectativas já estão sendo pressionadas. Inclusive, a gente teve aquelas falas dos gestores, para quem lembra, a gente trouxe aqui para vocês, muitos deles falando, se o Galípolo acenou que vai subir juros, agora ele vai ter que cumprir com a palavra dele. Agora ele vai ter que mostrar que o Banco Central não é cão que ladra e não morde. Essas foram falas dos principais gestores de fundos aqui no Brasil. Então, a gente vê, sim, essa pressão e essa cobrança do posicionamento do Galípolo. Então, não se espantem também se ele votar ali a favor da taxa Selic subir, se tiver essa divisão, ele vota com a maioria. Isso vai ser justamente para evitar qualquer ruído no mercado financeiro em relação à sua indicação. E um outro ponto que eu quero também chamar a atenção é que desde que a gente tem esse momento de transição chegando um pouco mais perto, o Roberto Campos Neto tem jogado ali algumas falas, jogado algumas iscas para o mercado financeiro para colocar a pulga atrás da orelha do mercado financeiro também. Então, por exemplo, ele falou lá naquela entrevista que deu, que aquela entrevista que ele falou da camisa, eu até falei que isso não era o ponto mais importante. O ponto mais importante era que tinha divergência no Copom, então que o Copom não se manifesta de forma única. Isso colocou uma incerteza no mercado que estava ali sendo mitigada, a confiança estava sendo retomada. Vai lá Roberto Campos Neto e fala uma coisa dessa, traz um movimento de incerteza de novo. Outra vez que ele fez isso, lá no simpósio de Jackson Hole, que ele começou a falar que as expectativas do Brasil poderiam estar um pouco desancoradas, o mercado adora essa fala de desancoragem de expectativa de inflação. Ele voltou a falar nisso, falou de risco fiscal, falou de política monetária, deixando também várias brechas para o mercado financeiro interpretar que poderia ser na transição de presidência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o Roberto Campos Neto. O que ele vai falar agora para poder mitigar, na verdade, mitigar o otimismo do mercado financeiro com a indicação do Galípolo, e da parte do Galípolo, o que ele vai falar a partir de agora, que isso vai ser o maior peso. O que ele for falar, como é que ele vai se posicionar quando ele for questionado em relação a juros, como é que ele vai se posicionar. Vai estar realmente uma lente bem de aumento em tudo que o Galípolo falar a partir de agora, como se já não tivesse, mas agora numa magnitude ainda maior, porque a coisa foi oficializada. Bem, eu acho assim, vamos lá, primeiro, até no N1 falaram que o Galípolo não é tão progressista assim, não, ele é progressista, eu fui aluno, nós fomos aluno dele, não sei se a Débora estava na aula de Economia Brasileira, acho que não, né, porque não, foi para noite. Infelizmente. Eu fui aluno dele lá na aula de Economia Brasileira na PUC, ele tem muitos livros com Beluso escritos, então ele tem uma obra fazendo bastante crítica aí ao modelo financeiro, ele trabalhou em um banco, então ele entende também do mercado financeiro aí, mas ele é um economista heterodoxo, progressista sim, só que o Banco Central já não tem mais essa esperança aí, depois de tanto tempo aí, que você vai ter então uma condução um pouco menos ortodoxa no Banco Central. Porque o mercado financeiro não deixa, o mercado financeiro ele sabota, o mercado financeiro vai lá, vamos dizer assim, educa, né, o banqueiro central aí, que se você tentar sair da linha, ele vai lá e te estrangula, porque o mercado financeiro tem possibilidade de fazer ataque especulativo, que nem a gente vê eles fazendo agora, tem possibilidade de jogar os juros futuros lá em cima e acabar ferrando com a política monetária. O que eu espero do Galípolo é que a gente não tenha mais uma figura como Campos Neto que vai lá simplesmente atua não de maneira que propositalmente atua para você prejudicar a economia brasileira. O Galípolo, provavelmente, ele vai seguir uma lógica ortodoxa, mas é uma lógica, e vai atuar aí quando precisar subir, quando ele acreditar que precisa subir juros, vai subir, quando precisar que cair juros, ele vai cair, mas a partir de toda uma lógica, de todo um discurso, né?
Então, não acredito que ele vá operar assim. Acho que a grande vitória nesse caso todo vai ser que a gente não vai ter um presidente do Banco Central que vai sabotar intencionalmente a economia brasileira só para ver a derrocada aí, para tentar derrocar um pouco aí o governo de oposição aí que ele defendia, né? Então acho que vai ser pelo menos. Ele não vai ficar fazendo assim, ficar tentando dar recado, tentando dar lição de moral para o governo federal. Acredito que ele não vai ficar tentando jogar a expectativa para cima, para baixo, ao bel prazer aí dele. Acredito que vai ser pelo menos um voo mais tranquilo com o Galípolo do que foi aí com o Roberto Campos Neto. Então, em dezembro eu vou poder falar isso, tchau querido, mas ainda a gente vai ter que aguentar o Campos Neto por alguns dias, né? Temos mais aí 4 meses de Roberto Campos Neto, quase 3, mas logo tchau querido de fato, né? A gente não vê a hora. E uma coisa até que eu queria falar antes de puxar o giro, até porque o giro hoje, muito ontem foi puxado justamente pela indicação do Galípolo, é que o mercado financeiro estava vendo um Galípolo como uma espécie de bicho-papão, assim. Eles estavam com medo do Galípolo, até ele começar a se pronunciar de uma forma que o mercado olhou e falou, bom, não era o que a gente estava esperando, né? Então, na parte assim, da cabeça do mercado, olhando para uma pessoa mais heterodoxa no Banco Central. Porque é isso, se ele tiver que tomar algumas medidas, ele já sinalizou que ele vai tomar. E aí isso acalmou o mercado, porque o mercado devia estar pensando o quê? Né? Que Galípolo ia chegar e as ações dele iam deteriorar todas as expectativas. Não é assim que funciona, né? Então, muito disso foi mitigado justamente aí ao longo do tempo, principalmente nesse segundo semestre. Não vai dar tempo da gente fazer giro. O horário já está bem avançado, mas a gente tem aí, vamos fazer o convite para vocês justamente aí sobre essa nova série original que o ICL está produzindo, que se chama O Preço da Independência, né? A gente viu aí que está vivendo uma série de desinformações, o coach picareta lá insinuando que insinuou em cima do Boulos, por exemplo, aí. É um desses exemplos que a gente está vendo aí. E toda vez que a gente tem alguma coisa aí, alguma explicação, algum fato aí mais relevante aí que contradiz aí essas narrativas aí de fake news, elas geralmente são muito atacadas em rede. A gente teve o caso aqui da Juliana Dalpivo, que foi atacada muito violentamente nas redes aí. Então a gente vai fazer esse evento especial online gratuito, O Preço da Independência, que vai ser um bate-papo entre o Edu Moreira, Juliana Dalpivo, o Chico Pinheiro, Roberta Garcia e o Leandro Demore aí, para falar sobre essa questão de perseguição, ataque e como a extrema-direita está tentando aí cercear o debate jornalístico sério. Eles querem fazer um debate jornalístico que só eles aí tenham voz e cheio de fake news. Então clica aqui já, iclmercado.com.br e garante sua vaga aí para a próxima quinta-feira, às 5/9 às 8 horas da noite, porque vai ser imperdível, Débora. E o link também está aí no chat. E para quem falou que o rolê começou mais cedo, só porque eu falei da banana, também não sabem que o Vitinho está aqui com a gente hoje, o Vitinho do rolê está conosco, mas não é por isso que o nosso programa fez o rolê começar mais cedo. O rolê começa agora, às 11h30, vocês ficam com o William De Luca e o Guga Noblar. E amanhã a gente traz os principais pontos do dia. Amanhã sai desemprego, então a gente vai trazer tudo isso para vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento